Dos seus amigos, Daniel Ortega? Ortega, é seu amigo, né? Vamos falar. É Ortega, é seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Ele te cumprimenta. Seja muito bem-vindo ao canal O Lado Certo. Aqui a gente bota os pingos nos is, expõe os fatos sem filtros e mostra o que a grande mídia tenta mascarar. Boa noite! Hoje vamos falar sobre a teia do poder, as ditaduras na América Latina e o cerco da justiça. O Brasil e a América Latina vivem um momento crítico, onde as narrativas oficiais se chocam com a dura realidade dos fatos. Por um lado, vemos discursos que tentam romantizar o passado e resgatar velhas figuras da política nacional. Por outro, testemunhamos o cerco da justiça se fechar sobre esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público que alcançam o topo do poder legislativo, como a investigação da Polícia Federal mirando o senador Jacques Wagner e conexões com o escândalo do Banco Master. Mas o buraco é mais embaixo quando olhamos para fora do Brasil. O que acontece quando líderes daqui abraçam e defendem ditadores internacionais? Vimos recentemente o ditador Daniel Ortega escancarar o autoritarismo na Nicarágua, afirmando sem o menor pudor que eleições livres acabaram por lá, blindando o seu regime com leis feitas sob medida para calar a oposição. E quem são os aliados desses tiranos? São exatamente os mesmos líderes que hoje caminham lado a lado no cenário regional, normalizando regimes que oprimem o povo, fecham igrejas, atacam a liberdade religiosa e destroem economias. No vídeo de hoje, vamos conectar todas essas peças. Desde as investigações da Polícia Federal em Brasília, até o apoio escancarado a ditaduras na nossa vizinhança. O que une essa turma e qual é o preço que o Brasil paga por isso? Fique com a gente até o final. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e bora para o vídeo. Numa homenagem que nós fizemos ao Brizola, e eu acho que o Brasil sente saudade do tempo que a gente fazia política nesse país com um pouco de decência, com um pouco de respeitabilidade ao povo brasileiro, porque a política nos últimos anos apodreceu. E eu acho que a gente fica vendo aqui na mesa tantos brizolistas, vendo a neta do doutor Arraes aqui, vendo pessoas como o Riquião, vendo pessoas como o Vivaldo Barbosa, vendo pessoas que brigaram a vida inteira para que a gente restabelecesse o processo democrático do Brasil. E depois da gente ver o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, antes da gente voltar, a gente tem que dizer alto e bom som que não há nada mais sagrado nesse momento histórico do que 2 coisas para marcar uma campanha política nesse país. Primeiro, a defesa da soberania nacional. Nós precisamos voltar a fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho de que esse país foi criado e construído por brasileiros. Nós somos o que nós somos por 350 anos de escravidão. Nós somos o que nós somos pela matança de quase 5 milhões de indígenas na história desse país. Mas nós queremos uma coisa sagrada. Aqui, nós erramos por nós acertamos por nós, e aqui ninguém diz o que nós vamos fazer. Aqui nós decidimos o que fazer, porque isso significa a gente voltar a andar de cabeça erguida e defender a nossa soberania. A outra coisa é a questão da democracia. Aqui tem gente que já viveu em democracia antes do golpe militar, depois experimentou, sabe, como era boa a democracia durante 23 anos de regime militar. A gente sentiu saudade da democracia, e depois as pessoas sentiram o quanto a democracia era boa antes do golpe da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, depois do golpe da Dilma, a gente sentiu o que foi plantado nesse país, e a gente hoje sente saudade do tempo que a gente disputava a eleição com Brizola. Que a investigação precisa ouvir, quer ouvir o senador da República, Jacques Wagner, que era líder do governo no Senado Federal, governo Lula no Senado Federal, quando foi alvo de busca e apreensão na fase da operação que investiga todos os braços e fraudes do Banco Master com o mundo político e mundo financeiro. Para onde estava indo tanto o dinheiro das fraudes do Banco Master é o que a Polícia Federal está tentando desvendar nessa investigação que começou lá no ano passado, desde a primeira fase dessa operação. Essa intimação foi feita, então, ao senador da República para prestar um depoimento previsto no dia 7 de agosto. Vamos colocar na agenda também para a gente entender, acompanhar e saber se o senador vai prestar informações à Polícia Federal ou se vai permanecer em silêncio, que é um direito de qualquer investigado também quando vai a um interrogatório na polícia.
o que a Polícia Federal quer saber e aponta como suspeita em relação ao senador da República, que houve recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente. É isso que diz a Polícia Federal e já colocou também esse apontamento quando ele foi alvo da operação lá e alvo de busca e apreensão. Ele que é senador do PT da Bahia. E por que eu falo Bahia? Porque é um estado onde a Polícia Federal está colocando aí uma suspeita em relação ao empresário Augusto Lima, que era o sócio do Daniel Vorcaro e que seria a pessoa responsável por esse pagamento indevido de dinheiro, o propina, segundo a Polícia Federal. O que a PF coloca? Que o senador mantinha contato direto com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, e que ele era responsável pelas operações financeiras e envio de benefícios ao político. O Augusto Lima seria o responsável por enviar todo esse dinheiro para o senador da República, segundo a investigação nesse momento da Polícia Federal. Ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já te falou que vai trazer amigo para cá? Vamos falar dos seus amigos. Daniel Ortega? Ortega? É seu amigo, não é? Vamos falar. É Ortega, é seu amigo? Falar. É seu amigo Ortega? É, ele te cumprimentou quando tu foi pro segundo turno aqui. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país. Um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras e padres da Nicarágua... Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. De fé, de religião, de liberdade, ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O ciclo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Aves falecido, Maduro, Evo Morales, Hernandes da Argentina, Petro da Colômbia, são do Foro de São Paulo, são todos amigos. O teu outro amigo, Petro da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos, aqui no Brasil, são os chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. Então, as pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral para administrar nosso país, ele quer voltar à cena do crime. O seu Geraldo Alckmin, Lula, durante a pandemia, fechar igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Vejam vocês, relatos venezuelanos, por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta pro bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso, tem prova, contra-prova, dinheiro, conta bancária.